meus amores do 8º ano, tudo bem? E aí, como é que foi do recesso, hein? Deu pra ficar tranquilo, né? Então, agora, com esse segundo semestre, tá? Esse terceiro bimestre, na verdade, nós vamos estudar algumas coisas novas, tá? Como, por exemplo, as revoltas separatistas, tá? Existiam estados que queriam se separar do Brasil, tá bom? E aí nós vamos ver, tá? Nesse vídeo, as revoltas separatistas que aconteceram em Minas Gerais e que aconteceram na Bahia, tá? Os conflitos coloniais e a posição da coroa portuguesa. Vamos lá. A produção agrícola, né, ela estava em expansão no Brasil. Só que quando se tem, né, a Revolução Haitiana e também a independência dos Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui no Brasil, vai acontecer que na Europa esses países não vão ser mais tão comercializados assim os produtos deles durante um período, tá? E por isso, o Brasil vai ter a tarefa de voltar, né, a produzir a cana-de-açúcar, que será em Pernambuco, tá? E o algodão, que será no Maranhão, tá? E fazendo com que essa produção agrícola, tá, se volte cada vez mais para o mercado externo, tá? Também se tem contato com as ideias iluministas, né? As ideias iluministas que vocês já estão cansados de saber, que elas vão contra, né, o déspota esclarecido, que é o quê? O rei absolutista, né? E o Brasil ainda estava dentro dessa lógica absolutista do pacto colonial, tá? Vai haver também um aumento dos impostos. Isso vai causar o quê? Logicamente, insatisfação colonial. As devassas, elas vão ser instauradas pelo governo português. O que são elas? Investigações detalhadas sobre as revoltas, tá? Isso vai acabar estimulando cada vez mais a delação dos líderes das revoltas, tá? Então, muitas vezes, para se ter o perdão das dívidas, né? Esse perdão dado pela coroa, muitas pessoas vão delatar, né, os líderes dessas revoltas e tudo, fazendo com que elas não sejam bem-sucedidas. Vamos lá. Em Confidência Mineira, vocês também podem achar o nome de Conjuração Mineira, tá? Qual o maior motivo, né? O imposto cobrado, que vai ser o quinto, né? A produção aurífera, ela vai ter uma baixa, tá? Então, vai ter que fazer o quê, né? Como se tem essa baixa, então vai se ter o alvará de 1750, que vai determinar que, se em 2 anos a colônia não atingir a meta de 100 arrobas, vai haver a derrama. O que é a derrama? A própria população vai ter que tirar do bolso para chegar e contribuir obrigatoriamente até atingir essa meta de 100 arrobas. Gente, se a produção aurífera estava cada vez mais baixa, diminuindo, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar o quê? Revoltadas com isso, né? Como assim a gente vai chegar, trabalhar e depois vai tudo para derrama? As pessoas vão ir contra a derrama, tá? Isso junto com as ideias iluministas e com a independência dos Estados Unidos, isso tudo junto vai estimular cada vez mais a separação de Minas Gerais do Brasil. O líder do movimento foi Joaquim da Silva Xavier, né? O Tiradentes, na verdade, nem foi o líder do movimento, né? Ele foi a pessoa, né, da classe mais baixa que estava à frente do movimento e acabou pagando por isso, né? Por ser da classe mais baixa e por isso foi perseguido, né? E morto, enforcado, né? Em praça pública. Uma observação aí, tá?
esse movimento da Inconfidência Mineira, meus amores, foi um movimento elitista, tá? Foi a elite contra a ordem colonial, tá bom? Contra a ordem da derrama, especificamente, tá? E ela não vai prever o fim da escravidão. Já a Conjuração Baiana também tem o nome de Inconfidência Baiana e outro nome que é muito mais comum como Revolta dos Alfaiates, tá bom? Vai acontecer na Bahia, onde havia uma grande desigualdade social. Junto a essa grande desigualdade social com o aumento dos preços dos gêneros alimentícios, né? Todo mundo tem que comer, meus amores, todo mundo tem que se alimentar. Se aumenta muito os preços dos gêneros alimentícios, as pessoas vão gostar ou vão ficar chateadas? Claro que vão ficar chateadas, né? Então, isso aí, junto com as ideias iluministas, aí ó, o iluminismo sempre presente, com as ideias iluministas que circulavam por meio de folheto e também por meio do boca a boca, tá? Fez com que tivesse essa conjuração, tá? Essa revolta, tá? O governo da Bahia, ele vai julgar os conteúdos desses folhetos como algo perigoso, tá? Então, ele vai abrir a devassa, né? Esse processo de investigação detalhada. E Domingos da Silva Lisboa e o soldado Luiz Gonzaga das Virgens foram apontados como líder do movimento, né? São sempre, né, esses líderes desses movimentos são sempre as pessoas com baixa renda, né? Assim, as pessoas mais empobrecidas da população, tá bom? Só que a diferença entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana é que a revolta, a Conjuração Baiana, essa revolta, ela tinha um caráter popular, tá bom? E por ela ter esse caráter popular, ela vai lutar pela abolição da escravidão, tá bom? Vamos lá, as principais consequências, né? O governo, ele vai sempre proteger, né, garantir a proteção da elite. E as camadas populares vão ser sempre as mais penalizadas, como eu falei para vocês, né? No caso de Tiradentes, que era o mais humilde, né, da camada mais popular, né, entre os líderes, ele que será penalizado, né? E também a parte dos alfaiates também que serão mais penalizados. Os escravos que participavam de alguns desses levantes, alguma dessas revoltas, foram açoitados e outros condenados a voltar para a África. Tá bom, professora. Poxa, mas eles não vieram da África? Tá. Só que imagina, gente, não é a pessoa que veio da África no navio de uma semana, não. É a pessoa que já está aqui no Brasil há anos, há gerações, e que essa pessoa ela não tem mais uma identificação com a África tão grande quanto ela tem com o Brasil. Então isso, você ser condenado a voltar para a África, ficar longe dos seus amigos e familiares, da sua rede de apoio que estava aqui no Brasil, era uma condenação, era algo muito ruim, tá bom? Os maiores casos de desigualdade de justiça foi no caso das revoltas dos alfaiates, tá? Conjuração Baiana, que seus líderes foram condenados à morte e executados à forca, né? Condenados à forca, também executados na forca, e não se teve julgamento deles, tá? Agora vamos fazer um resuminho aí comparativo, tá? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Vamos lá. Inconfidência Mineira, influenciado pelo iluminismo dos Estados Unidos, tá? Conjuração Baiana, influenciado pelo iluminismo francês. Inconfidência Mineira, caráter colonial, eles eram contra o que? A derrama. Já a Conjuração Baiana, caráter social, tá? A mineira queriam a manutenção da escravidão, já a baiana ela quer o fim da escravidão, a abolição.
A mineira queria a manutenção dos privilégios de classe, porque era um movimento elitista. Já a baiana queria o fim dos privilégios de classe e era um movimento popular. Já a mineira, os participantes eram da aristocracia, né, os donos de terra, a classe média alta, os militares e os religiosos. Já a conjuração baiana, gente, os participantes foram alfaiates, proletários urbanos, escravos, negros libertos e alguns camponeses. O movimento era realmente popular, era do povo mesmo, querendo chegar e acabar com a escravidão, né? Eles eram contra essa ordem, esse caráter social da escravidão, ok? Gente, então, por hoje é só, tá? Beijão!